Boa tarde a todos. Antes da senhora Presidente da Mesa, a doutora Rita Ascense, dar início a esta mesa redonda, eu queria pedir o seguinte a todos os participantes que estiveram na apresentação da engenheira Patrícia Greve, que preenchessem uma folha que está disponível no secretariado, ali na zona de registro das entradas, porque isto é uma norma da ASGAI, que é uma evaluation form da prestação, portanto, neste caso, da Patrícia. Isto depois temos que remeter isto para a ASGAI e, portanto, era importante recolhermos o máximo de informação das pessoas. Muito obrigado. Ora então, muito boa tarde, Sr. Bastonário, Engenheiro Serafim Granha, muito obrigada por este convite, em estarmos aqui nós, Revista Edifícios e Energia, a debater este assunto, um assunto que é o tema da legionela, um tema difícil, porque toca desde logo em muitas áreas, como a saúde, o ambiente, a engenharia. As competências profissionais e as responsabilidades são difusas, são dispersas, o que não ajuda. Até à data de hoje não temos legislação própria, o que é um problema. Parece que temos agora uma boa notícia de que brevemente esse problema será resolvido. Mas há muita coisa que nós sabemos, que vimos na apresentação anterior e que são um bom ponto de partida para este debate, nomeadamente, para além do compromisso do Governo em avançar com legislação própria sobre esta matéria, sabemos que a legionela é uma bactéria da água e não do ar, embora se propague pelo ar. Sabemos também que a legionela não é uma bactéria do ar-condicionado. Os surtos são normalmente ou estão normalmente relacionados com torres de arrefecimento e por isso aparecem mais ou maioritariamente nos edifícios industriais. Sabemos também que a prevenção da legionela tem diretamente a ver com aquilo que nós fazemos ou com aquilo que nós não fazemos nos nossos edifícios. E aqui as palavras-chave são projeto, instalação e manutenção. Não menos importante em termos de prevenção, temos também outros dois conceitos fundamentais, que é o comissionamento e a fiscalização. Eu passaria então aqui a apresentar o nosso painel, professora Maria de Jesus Chasqueira, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Seja bem-vinda. Doutora Filipa Ferreira, Laboratório de Microbiologia de Águas do INSA, Instituto Ricardo Jorge. Engenheiro Ricardo Sá, especialista em qualidade do ar interior e com inúmeros projetos de referência nesta área e uma vasta experiência, trabalha com muitos clientes na área da qualidade do ar interior. E Engenheiro Serafim Granha, o nosso anfitrião, coordenador da especialização em Engenharia de Climatização da Ordem dos Engenheiros. A minha primeira pergunta iria para a professora Maria Jesus Chasqueira. Vamos fazer aqui algumas perguntas ao painel. Desculpa, ter aqui uns papéis. Vamos tentar que este debate seja dinâmico e vivo, mas vou colocar aqui ao nosso painel algumas perguntas preliminares e depois abrimos o debate para a assistência logo de seguida. Vimos na apresentação anterior o que é a legionela e muitas outras coisas muito importantes. Saltando um pouco essa parte e agora falando da realidade portuguesa, do ponto de vista clínico, só do ponto de vista clínico, quando é detectado um caso de legionela, o que é que acontece? Ou seja, existem protocolos, a pessoa teoricamente vai para o hospital, pensa-se que é uma pneumonia. Eu sei que não posso utilizar a palavra atípica porque não é uma pneumonia atípica, é a legionela. Mas o que é que acontece do ponto de vista formal, de protocolos, a seguir? Boa tarde a todos. Eu presumo que tenho que carregar aqui. Boa tarde a todos. Estão a ouvir? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Me foi formulado, estou em representação da DGS e devo primeiramente falar aqui, expressar a minha alegria pela maneira como fez resumo. Eu não estive presente na parte anterior desta sessão, mas de facto resumiu muito bem todos os diferentes nuances da legionela. A legionela é um problema que implica em várias outras vertentes que não a saúde e o ambiente e a engenharia, portanto, isso realmente foi muito bem resumido e acho que ficou muito claro.
E em relação à legionela propriamente dita e à parte da saúde, portanto, já sabemos que a bactéria está na água e, de facto, as pessoas infectam-se e a pneumonia não tem características específicas de ser uma pneumonia por legionela. Portanto, a doença dos legionários não tem sinais patognomónicos, portanto, ou seja, não tem características que dizem que aquela pessoa está infectada com aquela bactéria e não está infectada com outro agente que também provoca pneumonias, e há vários. E, portanto, temos que fazer alguns testes. Esta doença tem uma característica um bocadinho diferente das outras pneumonias, só porque os doentes não têm expectoração fácil de obter. E, de facto, não tendo expectoração fácil de obter e porque os antibióticos que tratam esta doença também são diferentes dos outros antibióticos para as outras pneumonias, nós temos que, de alguma forma, ter um teste rápido para identificar estes doentes e para rapidamente lhe dar o antibiótico adequado. E há um método de diagnóstico que é muito fácil, felizmente para nós, que é recolher a urina e fazer um teste de pesquisa do antigênio na urina, que é fácil de fazer, que foi implementado já em 2001, e realmente isso veio um pouco revolucionar a capacidade de dar resposta dos serviços de saúde, que rapidamente o teste não é dos mais baratos, mas de facto resolve este problema, que é nós não precisamos de colher a expectoração ao doente para fazermos a cultura da bactéria, podemos fazer o diagnóstico com este agente, com este teste. Tem um pequeno, e é rápido e é fácil de fazer em qualquer laboratório, tem um pequeno problema, que é só existe no mercado o antigênio para a pesquisa, portanto só temos o teste disponível para a legionela pneumófila do serogrupo 1. E porquê? Porque, de facto, também, em termos estatísticos, é essa a que provoca mais casos de doença. Mas este dado é um dado que nós, na saúde, sabemos que está um pouco enviesado, porque como temos um teste que pesquisa estes doentes de uma forma fácil, muitos outros doentes acabam por, de alguma forma, não ser identificados neste teste. Essa era a minha pergunta seguinte. Nós corremos o risco de muitas pessoas, de facto, estarem infectadas com legionela, mas como não há surtos, não há um alerta... Corremos o risco, a prevalência da doença é baixa e, portanto, nesse aspecto não corremos o risco de ter muitos doentes que são mal diagnosticados ou que passam ao lado do diagnóstico. Não corremos um grande risco, porque a prevalência da doença é baixa. Mas temos que ter a noção de que, se o diagnóstico por esse tal teste, que é a antigenúria, for negativo, não podemos descansar e dizer que a pessoa não tem uma legionela. Mas só fazemos esse diagnóstico se as pessoas resistirem aos antibióticos convencionais? Não. Fazemos esse diagnóstico em todas as pneumonias. Portanto, há uma orientação da Sociedade Portuguesa de Pneumologia que diz que todos os doentes que são internados com uma pneumonia grave em cuidados intensivos, todos eles fazem automaticamente e imediatamente o pedido de antigenúria e, portanto, esses são imediatamente controlados. Todos os outros doentes que aparecem com pneumonia, que não tenham uma história epidemiológica que indique que possa ser a legionela o agente provável da infecção, ou que não tenham, que não pertençam ao grupo de risco, de alguma maneira podem às vezes passar um pouco ao lado. Mas se agravar a situação, é óbvio que vai ser internado em cuidados intensivos e, portanto, far-se-á o teste. Esse processo demora quanto tempo? O teste tem resposta em 15 minutos. E a recolha da urina é fácil. E depois passamos para uma fase seguinte, microbiológica. A fase seguinte portanto, aqui a questão é dar resposta ao diagnóstico, fazer o diagnóstico rápido e tratar adequadamente, rapidamente. Isto é, com a antigenúria pode-se fazer isto se o doente tiver uma legionela pneumófila do serogrupo 1, que na maioria dos casos acontece. Mas volto a dizer, há muitas vezes infecções por outros agentes. E a legionela pneumófila não tem só um serogrupo, tem 16 serogrupos. Começa por aí. E depois, dentro das legionelas que também são virulentas, porque existem cerca de 60 espécies de legionela, existem 60 espécies e todos os dias, às vezes, vai aparecendo uma outra, mas de facto existem 60 espécies, nem todas elas estão associadas à doença humana, mas das que estão, essas não podem se fazer o diagnóstico por este teste. E, portanto, estas têm que se passar a uma outra fase. Qual a outra fase? A fase da cultura. E aquilo que temos estado fartos de ouvir na comunicação social é que a cultura demora tempo. A cultura é preciso um meio específico, a legionela não cresce nos meios normais que nós utilizamos no laboratório para fazer o despiste de pneumonias. As pneumonias, normalmente as expectorações que chegam ao laboratório são semeadas em dois tipos de meios, a gelose de sangue, que é o meio vermelho que tem sangue, e uma gelose de chocolate.
E isso é o diagnóstico das pneumonias, é feito desta maneira. Se o clínico não pedir ao laboratório ou não disser ao laboratório que tem a suspeita daquela pneumonia ser a legionela, isto significa que aquela expectoração não vai ser semeada num outro meio muito dirigido só para a legionela. Esse meio tem carvão e tem cisteína e tem ferro, porque a bactéria precisa destes componentes para crescer in vitro. E, portanto, se não houver indicação expressa, essa expectoração não vai ser semeada nesse meio. E, portanto, e depois, esse meio não existe em todos os laboratórios, nem todos os laboratórios têm esse meio. E porquê? Porque não têm casuística para terem o meio tem prazos de validade e, portanto, há só alguns laboratórios que o têm. E depois, para observar as colónias, também é preciso ter um certo, o que nós chamamos know-how, para perceber que aquilo é uma colónia por legionela. Eu aproveito essa deixa para passar a palavra agora à doutora Filipa Ferreira, do Instituto Ricardo Jorge, para nos explicar um pouco, de facto, isto. Que metodologias é que existem? Há um tempo de cultura, que é necessário, que é obrigatório. Pode haver falsos positivos também. E, portanto, tudo isto obriga a um tempo que é, de facto, necessário para nós termos a certeza, de facto, que existe legionela naquela amostra. Sim. Boa tarde a todos. Em nome do INSA, agradeço o convite que foi feito, em particular ao Laboratório de Microbiologia de Águas, para estar aqui presente. Relativamente, a doutora Maria Jesus estava a falar da parte clínica. Pronto, a nível clínico, o meio que eles usam é semelhante ao da parte ambiental. Na parte ambiental, em casos em que é necessário uma resposta rápida, há um método. Porque há um método ambiental e há um método clínico. Há dois métodos. Ou melhor, há duas amostras que são... Este ponto é extremamente importante, se calhar, para esclarecermos as pessoas. Exatamente. Uma coisa é a amostra biológica do doente, outra coisa é a análise ao ar. São coisas diferentes. A água, peço imensa desculpa. Eu comecei por dizer que eram coisas diferentes, logo à partida caí agora nesta armadilha. A água, exatamente. Sim, são amostras diferentes. No caso em que há realmente um inquérito, tenta-se ter as duas amostras e então há dois métodos nas duas partes. Pronto, eu posso falar da parte ambiental, porque na parte clínica é semelhante, os métodos não são os mesmos, mas há um método, são ambos complementares, há um método rápido, que é feito para fazer conseguimos perceber se há ou não há legionela presente naquela amostra, DNA de legionela presente naquela amostra. É um método rápido que o laboratório consegue ter a resposta em menos de 24 horas. Mas a partir desse método, tudo o que é positivo vai para o método dito cultural, e esse método cultural então é o tal método que precisa dos meios específicos que já foram referidos aqui e que necessita entre 2 a 10 dias para crescer, e um resultado negativo só pode sair ao fim de 10 dias. Porque a bactéria, além de ser uma bactéria fastidiosa e que demora muito tempo a crescer, muitas vezes as águas também têm interferentes, que muitas vezes crescem até primeiro que a legionela, e tem que haver então um treino e um know-how muito já treinado para identificar as colónias de legionelas presentes na amostra. O facto de existir, ou de passar a existir brevemente, uma legislação específica para a legionela ajuda a que haja uma regulamentação para haver uma análise à água para a pesquisa de legionela. Os métodos podem ser diferentes? Podem-se alterar? Ou as análises, todo o processo laboratorial? Penso que não há necessidade, mas é a minha opinião. Sim. Era só uma pergunta que é uma boa notícia termos uma legislação própria? É fundamental. Fundamental na questão. Eu vou só aqui ressalvar uma coisa que a minha colega disse. Eu não falei no PCR. No caso do diagnóstico também se faz o PCR, a pesquisa do DNA. De facto, eu foquei os dois métodos que são confirmados, ou seja, o Grupo Europeu definiu regras para critérios de diagnóstico confirmado e critérios de diagnóstico provável. A tal análise que pesquisa o DNA não é um critério confirmado, embora também possa ser realizado nos hospitais, e é feito muitas das vezes nos hospitais para os outros casos em que se tem antigenúria negativa, ou seja, a pesquisa do antigênio na urina, e que é persistente a suspeita de que a infecção é por legionela e, portanto, faz PCR, já é realizado em alguns laboratórios. Em relação, voltando à legislação,
E deixe-me só acabar aqui uma coisa. Quando se faz o diagnóstico de um doente, ele tem que ser notificado, porque a doença é de declaração obrigatória. E isto implica uma coisa que é importante, que é a notificação desencadeia um processo que é o processo de inquérito epidemiológico, e aí sim, dentro do inquérito epidemiológico, que é perguntar ao doente onde é que ele andou, ir fazer investigação ambiental, onde realmente depois entra a parte das águas. Recolher as águas nos locais onde as pessoas possam ter-se contaminado. A legislação não vem alterar isto. Vem alterar o quê? Vem alterar cada estrutura, cada equipamento, cada proprietário de um determinado equipamento, os tais que já devem ter falado durante a parte anterior, os geradores de aerossóis, tenham as regras definidas e corretamente estabelecidas para para que se faça e para que a outra haja parte. essa prevenção. Engenheiro Ricardo Sá, tudo indica que as auditorias à qualidade, agora vamos para o ar, as auditorias à qualidade do ar interior vão regressar. É uma boa notícia? Desculpem. Bom, eu antes de responder, Rita, gostava de agradecer o convite à Ordem dos Engenheiros, obviamente, e depois fazer um pequeno disclaimer, é que eu sou aqui um bocadinho um outsider, porque eu não sou um especialista em legionela. Eu dirijo uma empresa, Edifícios Saudáveis, que há cerca de 20 anos que trabalha também na qualidade do ar, mas cuja atividade principal está mais relacionada até com a eficiência energética e os consumos de energia do que propriamente com a qualidade do ar. De qualquer modo, estes 20 anos de atividade na área da qualidade do ar permitem-me, digamos, ter alguma sensibilidade àquilo que eram os procedimentos antes de haver legislação, àquilo que foram enquanto houve legislação que obrigou à realização de auditorias e àquilo que são hoje, que haverá ainda legislação, mas eu, com franqueza, não a vejo no dia-a-dia, não se passa nada, portanto, está desaparecido. E eu resumo, porque eu sei que tenho que ser breve, de forma muito simples. Antes da legislação, eu diria que poucos e bons. Os clientes eram poucos, havia pouca solicitação dos serviços, mas os serviços eram prestados com um nível de qualidade, de facto, que eu considero bom e adequado para medir aquilo que era preciso medir. Não estou a falar especificamente na legionela. Durante a legislação, passamos do poucos e bons para o muitos e maus. E porquê? Porque os clientes foram obrigados a fazer as auditorias, muitos deles não tinham nenhuma apetência por as fazer, não reconheciam nenhum valor acrescentado das auditorias e o mercado foi inundado por intervenientes que trabalhavam em condições que não são razoáveis e, portanto, pressionados pelos preços. Houve uma degradação das metodologias, uma degradação séria das metodologias e, portanto, eu diria que houve, isto é a minha percepção e posso estar errado, porque eu vejo uma parte pequenina, não é? Mas eu diria que houve, caminhou-se para uma situação em que muitas das auditorias eram, entre aspas, para inglês ver. A legislação não terminou, mas deixou de obrigar a que sejam feitas auditorias. Voltamos a ter poucos clientes, mas a qualidade dos serviços não melhorou espetacularmente. Portanto, foi difícil a seguir dizer, não, espera aí que agora o preço voltou a subir. Ora, eu com isto, eu não quero de forma nenhuma que fiquem com a ideia que a minha opinião sobre o facto de ter elegido legislação é totalmente negativa, de forma nenhuma. Pôs um tema na agenda que não existia, para a maioria dos meus clientes, eles nem sabiam, não era tema, não era como agora se diz, hoje de manhã no rádio ouviram, não assunto, não existia esse assunto, e pôs isso na agenda. Portanto, tenho um bocadinho de mixed feelings. Acho que sim, senhor, a legislação é importante, mas teve também este impacto. Se pudesse falar diretamente com o legislador neste momento, o que é que sugeria? Olha, eu respondo-lhe a isso, mas... Com a experiência que tem, o trabalho que vai fazendo, sim, o que é que acha que tenho se deveria experiência como evitar, observador, o que sim. é que se deveria... Não sei se teria a pretensão de dizer muita coisa ao legislador, porque não tenho uma reflexão muito estruturada sobre isso, mas eu de uma forma... digo-lhe duas ou três coisas antes soft. e já lá chego. E julgo, aliás, mas eu já lá chego, prefiro fazer assim. Quando vamos olhar para a legionela propriamente dita, os procedimentos, tanto quanto eu conheço, que estavam na legislação que vigorou até 2013, portanto, em 2006 e 2013, eram bastante rudimentares. Portanto, era obrigatório fazer uma análise aos sistemas, alguns sistemas de água, julgo que era 3 em 3 anos. É quase como prevenir fogos florestais com um passeio na floresta. Serviços, E só para os outros. edifícios. Vejam bem que grande parte
das crises de legionela acontecem na indústria, que também tem torres de Claro, arrefecimento, é tem isso. ambientes com... Enfim, portanto, era uma legislação que, convenhamos, não sendo completamente... quer dizer, tendo o seu valor, era pouquinho. Não é? Porque é preciso muito mais do que medir legionela de 3 em 3 anos. Não é? Os procedimentos, aliás, vimos aqui de manhã, ou pelo menos ficamos, para ver bem, teríamos que ir à tal norma, mas os procedimentos de prevenção da legionela são procedimentos complexos. É preciso, de facto, existir um plano que identifique os sistemas críticos, que defina os procedimentos de inspeção dos sistemas críticos, os procedimentos de monitorização, os procedimentos de manutenção, os procedimentos de atuação em caso de contaminação. E nós, nos nossos clientes, fazemos esses planos. Enfim, quando somos contratados para isso, e eu não os sei de cor, mas também nós não os fazíamos com base nesta norma americana, fazíamos com base em normas europeias, mas elas existem também. Só para vos dar uma ideia, no caso das torres de arrefecimento, enfim, também depende muito do sítio onde estão, etc., mas os planos previam em contínuo tratamento de água. Pacífico, a maioria das torres tem isto instalado. A coisa é ter instalado, não tenho a certeza que funcione. Já vi muitos casos em que está lá e está desabilitado, e está desabilitado há 5 anos. Não, isto variou há 5 anos. Depois é preciso diariamente inspecionar o funcionamento do sistema. Isto eu nunca vi ninguém fazer. Semanalmente, medir a concentração total de unidades formadoras de colónias. Não exatamente da legionela, que é caro, mas uma medição semanal dos micro-organismos totais. 4 vezes por ano, uma inspeção detalhada aos sistemas, olhar para aquilo com atenção e fazer então a monitorização da legionela propriamente dita. E ainda semestralmente parar a torre, limpá-la, desinfetá-la, etc. Ora, isto são procedimentos, deixe-me só acabar, são procedimentos, nós fazíamos os planos, nós chegamos aos clientes, fazemos os planos, a primeira coisa que fazemos é fazer o plano, e a segunda é rever o plano, porque nenhum cliente consegue, não tem disponibilidade para implementar isto. Revemos o plano com, digamos, sentido crítico, obviamente, mas é logo a segunda coisa, fazer o plano já sabemos que a seguir é Mas para temos rever. clientes sensíveis em relação a essa matéria? Mesmo Temos, de uma forma voluntária? temos clientes sensíveis, temos clientes... é assim, eu não posso falar pelo mercado todo, não é? Mas os clientes... Dos seus clientes, que sei que ainda são alguns significativos e com Temos muitos clientes edifícios. que são sensíveis porque têm muito medo do risco que uma crise destas poderia induzir na marca. Mas Estamos a falar, por exemplo, a de centros sensibilidade é mais comerciais. reativa àquilo que vai acontecendo Não, ou é de facto tivemos estrutural? alguns clientes que querem ter os planos, temos clientes na área da hotelaria, portanto marcas conhecidas, por vezes até a própria marca que eles usam os obriga a fazer isso. Temos clientes na área da hotelaria, temos clientes na área dos centros comerciais, portanto, onde vai muita gente, normalmente marcas com algum prestígio internacional e assim, têm os planos. Não cumprem integralmente estes planos todos. Agora, eu comecei por dizer que tenho algumas dúvidas sobre a eficácia da legislação, isto para lhe responder. Mas acho que a legionela é um tema suficientemente grave para que haja efetivamente alguma legislação sobre o assunto. E se eu tivesse alguma coisa a recomendar ao legislador, parece mesmo que tivesse, já ia tarde, mas eu também acho que não sou a pessoa certa para fazê-lo. O que é que eu diria? Acho que coisas que provavelmente já devem ter sido feitas, que era tornar a legislação da legionela específica. Não tem nada que está misturada com legislação de energia, nem mesmo de qualidade do ar, Mas de uma forma geral. É esse o caminho. Eu imagino que sim. Que está a ser seguido, Seria um incrível desperdício que não fosse. Torná-la, obviamente, alargada aos edifícios industriais. Não faz qualquer sentido que as torres de arrefecimento... Aliás, um outbreak grande que nós tivemos cá foi num edifício, começou por um edifício industrial. Melhorar os requisitos que lá estavam inscritos, porque uma legislação para medir legionela de 3 em 3 anos não vale a pena fazê-la. Portanto, melhorar os requisitos. Mas não exagerar. Não podemos transcrever para a legislação o que está nas normas, porque essa legislação está condenada a não ser aplicada e, portanto, a prazo está descredibilizada. E depois, daqui a alguns anos, estamos aqui a dizer mal da legislação que foi feita e tal. E arranjar formas de que a legislação possa ser comissionável, possamos ter uma ideia sobre se está a correr ou não. E eu não sei quais são, não sou especialista nisso, mas eu vi, a propósito dos consumos de energia, criou-se um portal, todos os grandes edifícios, os edifícios das grandes empresas, têm que reportar os consumos anuais, etc, etc. Será que não seria uma forma de tornar a legislação mais comissionável? Portanto, quem tem edifícios com determinadas características tem que submeter o plano e, enfim, de 6 em 6 meses, uma medida, ou de ano a ano, uma medição de legionela.
Não são propriamente Ao recomendações. que parece, vai ser feito um levantamento dos edifícios industriais com mais apetência ou com mais possibilidades de correrem riscos de ter legionela, isto numa primeira fase, para poderem ter digamos, se poder atuar de uma forma mais circunscrita a esses mesmos edifícios. É aquilo que poderá acontecer já numa primeira fase. Mas eu, entretanto, perguntava à doutora Filipa Ferreira se houve se voluntariamente os clientes estão a pedir análises, se está a sentir um aumento de pedidos agora nestes últimos tempos, ou se já é uma preocupação que vem ou que decorre dos últimos anos. É uma preocupação que já decorre, principalmente não deste ano, mas desde 2014. Todos sabemos porquê. Mas houve um pico, portanto, podemos dizer que houve um pico. Há sempre um pico quando acontecem estas coisas, não é? Mas a tendência tem sido crescente, independentemente dos surtos ou não? Voluntariamente? Sim. Podemos dizer que é positiva? Sim, penso que sim. E depois dispara? Pois. Dispara. Engenheiro Serafim Granha, vamos agora falar daquilo que são os edifícios e tentarmos distinguir aquilo que são os edifícios industriais e que têm torres de arrefecimento do que são os edifícios de serviços nesta matéria. Boa tarde novamente. Eu gostava de fazer aqui uma pequena introdução, que este problema na Ordem dos Engenheiros começou a ser mais acutilante, embora já estivéssemos atentos a isto. Eu propriamente, por isso eu reproduzia que estas duas imagens, porque recordo-me que foi nos primeiros anos de eu começar a trabalhar nesta área da climatização que ocorreu este surto de Filadélfia. E isto realmente reproduz o impacto que isto teve, digamos, nos Estados Unidos e pelo mundo todo, e estas duas grandes revistas foram temas de capa na altura. E, portanto, isto é um problema que ao longo da vida me foi sempre preocupando muito. Em 2014, portanto, isto é meio confidencial, a Ordem foi chamada a intervir a propósito do surto de Vila Franca, e a essa altura eu tomei a ousadia de propor, não descobrimos a pólvora, se calhar já muita gente teria solicitado isso, mas pelo menos nós expusemos solicitando que houvesse, digamos, um decreto-lei e uma portaria específicas sobre a legionela. Sabíamos que havia aquelas linhas a nível da qualidade do ar interior, e isto, eu utilizo muitas vezes esta frase porque nós precisamos de um decreto-lei que nos obrigue e de uma portaria que nos regulamente. Isto é indispensável, seja, digamos, na legionela, seja noutra atividade qualquer. Porque, por exemplo, se nós não tivéssemos uma legislação, um decreto-lei sobre as instalações elétricas e uma portaria sobre as instalações elétricas, eu não sei o que é que aconteceria, digamos, a nível da engenharia, da prática da engenharia em Portugal. E, portanto, este foi sempre um ponto, digamos, que para nós foi importante, e desde essa altura que nós batalhámos sempre nisso. Felizmente, parece que, não só pela nossa intervenção, mas com certeza a intervenção de outros agentes, que é essa a tendência que irá ocorrer. Não sei, não tenho informação específica, provavelmente o Sr. Ministro poderá dizer isso. O Engenheiro Ricardo Sá tocou aqui nos pontos fundamentais e críticos. Há uma coisa que é indispensável, que é termos um programa de manutenção e controle das instalações de água, seja por causa da legionela, seja por causa de outra coisa qualquer. O que é facto é que normalmente, quer os grandes edifícios, quer a indústria, são muito permissivos, são muito desleixados na elaboração destes programas. E por vezes os programas, eu tive a oportunidade de ver alguns, não interessa aonde, mas eram até de instalações importantes, e os programas eram de uma, eu diria, ingenuidade atroz.
Porque, por um lado, eram escritas com uma letra, digamos, era normalmente o mecânico ou a pessoa que estava responsável pelas instalações, não se conseguia perceber o que é que o programa lá tinha, nem datas, nem o que é que foi feito. E, portanto, isso é indispensável haver esse programa. Eu evoco, por exemplo, aqui, e várias vezes o tenho evocado, o Real Decreto de Espanha, que apareceu, saiu após o grande surto de Múrcia, e a situação em Espanha melhorou bastante após esse plano. Neste momento, as pessoas olham para o problema, os proprietários, com muita seriedade, não brincam, porque as sanções são muito pesadas. E em Espanha temos climas complicados, até mais severos do que os nossos nesse aspecto, porque temos, por exemplo, toda a zona mediterrânica e toda a zona de Madrid, em que as temperaturas são extremamente elevadas. A nível até das piscinas de condomínios, porque isto parece que hoje nós só falamos, digamos, nas torres, etc., esse problema existe com muita frequência, nomeadamente em Madrid, é impressionante. E, portanto, as pessoas são responsáveis. É claro que o primeiro responsável, eu disse sempre isto, quando me interpelavam, digamos, na comunicação social, o primeiro responsável é o proprietário, porque muitas vezes diz, mas o governo não faz e não acontece, não. O proprietário, quando tem uma instalação, é obrigado a conhecer, digamos, através do projeto e do comissionamento, se houver, todas as limitações e as obrigações que deve ter. Portanto, não se pode desculpar, não há legislação, não faço nada. Não é? Porque se houver a legislação, ele pode tomar a mesma atitude. Não é? E, portanto, agora, estou plenamente de acordo que se distinga a instalação de edifícios da instalação industrial. Obviamente que aqui pode haver umas franjas um bocado difíceis de definir, sei lá, um sistema de cogeração propriamente já não está só na alçada de uma legislação sobre edifício, mas já está na fronteira para o industrial, não é? Mas pronto, essas legislações a existirem separadamente têm que estar harmonizadas, assim como têm que estar harmonizadas, a meu ver, a prevenção e controle integrado da poluição. Porque existe a nível comunitário, nós temos legislação sobre isso, para os valores limite de emissões para a atmosfera, mas em ponto algum é referida à legionela. Claro que a legionela não é um problema do ar, isso estamos todos de acordo, e houve um período em que muita gente fez uma grande confusão e a comunicação social entrou-se um pouco no caos da informação. Mas estas coisas têm que estar harmonizadas, não é? E, portanto, tem que haver, digamos, eu penso que nessa legislação também deveria haver uma referência à eventualidade de haver emissões de aerossóis e o transporte de legionela. Eu faço-lhe uma outra pergunta um bocadinho mais alargada e talvez mais difícil. Se tivermos um adequado plano de manutenção, podemos reduzir os riscos praticamente a zero ou não? Eu acho que a zero é difícil, não é? Mas podemos reduzi-los Sim, muitíssimo. o objetivo é a mitigação dos riscos, não é? Aliás, pronto, mesmo o problema não poderá estar também hoje na dificuldade em termos um plano de manutenção de facto robusto. Rita, repara uma coisa, nós estamos a falar, isto deu-se em 76, não é? E, não sei se isto passa daqui, pronto, isto foi em 76, a engenheira Greif já falou sobre isto, que foi na célebre surto do hotel. Mas ela também disse no final que se houvesse um plano de manutenção de facto eficaz e muito bem feito, no sentido de cumprir tudo aquilo que nós já sabemos que deve lá estar, os riscos que seriam muito reduzidos. Claro, esse é o objetivo. Isto, no fundo, estamos a falar neste problema após 40 anos do surdo, digamos, do reconhecimento da legionela. Claro que a legionela já existia, né? Não está a ver identificada. Foi este investigador Fraser que esteve, digamos, que acabou por, digamos, identificar a bactéria e dar-lhe o nome. Existe neste laboratório, só por título de curiosidade, que é em Atlanta, nos Estados Unidos, um frasco de 1 galão que tem, digamos, a amostra, digamos, do líquido com a legionela. Pronto, faz parte do museu e acho que é uma curiosidade.
Depois, isto também a Engenheira Greve falou, que o CDC disponibilizou um toolkit, isto está disponível na internet, qualquer pessoa pode fazer o download, em que tem uma série de despistes do sim, não, para, digamos, orientar numa primeira análise, digamos, a investigação. Agora, este problema da legionela é semelhante aos outros problemas nos edifícios ou na indústria. Tem que haver um plano de manutenção e tem que haver um responsável por esse plano. Uma das grandes, penso, asneiras, vou chamar assim entre asneiras, da revisão da Constituição é que achou que o termo do TRF, que era o técnico responsável pelo funcionamento, era um luxo. Nós não éramos um país com dinheiro para suportar estas coisas. Mas o que é facto é que se houvesse, nós tínhamos um primeiro responsável. Claro que as administrações são responsáveis. Agora, tem que haver depois um técnico também responsável e orientar a equipe multidisciplinar que terá a seu cargo. Eu vi planos, eu não lhe chamo aquilo planos, eu vi folhas de inscrições, de ações, de medições, que é uma coisa inacreditável, aquilo não é nada, não é? E, portanto, mas quando falamos no plano da legionela, também falamos no plano de manutenção dos equipamentos da AVAC, ou seja, das UTAs, ou seja dos chillers, ou seja, todas essas situações. Portanto, essa metodologia, digamos, é indispensável e, portanto, nós temos que ter uma atitude sempre de grande vigilância nestas instalações. O problema da grande vigilância é que a vigilância digamos, é fastidiosa, dá trabalho, custa dinheiro. E, digamos, e quando é permanente, é um termo que o nosso bastonário gosta muito, que é a desatenção. Há sempre uns momentos em que as pessoas que estão a fazer isso não prestam a atenção devida. E é precisamente nesses momentos que ocorrem, digamos, as falhas. Parece que é tudo simples. Há um colega meu que diz, olha, nós temos os grandes desastres de viação quando já temos muita experiência de condução. A princípio somos todos muito cautelosos e tal, e depois chegamos aí, passado 30 anos de conduzirmos bem, já achamos que somos os maiores e podemos andar com excesso de velocidade, etc. E aqui na manutenção é um pouco a mesma coisa. Pegando na sua deixa, de facto que é importante, a legionela, aquilo que nós fazemos nos edifícios e a prevenção, os cuidados que temos nos edifícios são importantes para a prevenção da legionela. Eu pedia ao professor Maldonado, vou incomodá-lo, está aí muito ocupado, estou a ver. O professor Maldonado foi o responsável pela diretiva dos edifícios em Portugal, foi também o presidente, ou o coordenador da respectiva ação concertada na União Europeia junto à Comissão Europeia, e parece que vamos ter uma nova diretiva para os edifícios, muito brevemente, já está praticamente tudo alinhavado, agora são pequenas questões que se têm que resolver, e pela primeira vez a qualidade do ar interior vai fazer parte, um passo que fomos nós, Portugal, que demos aqui há uns anos, fomos o único país da União Europeia que incluiu na regulamentação térmica e depois no sistema de certificação energética o tema da qualidade do ar interior. Agora a EPBD vai incluir esse tema nos seus requisitos. Queria que nos contasse um pouco o que é que vai ser esta EPBD em termos de qualidade do ar interior. A legionela vai aparecer em algum momento também? Quer-nos falar um bocadinho sobre... O micro. Não está ligado. Não que sei se ligar haverá outro microfone. Não, tens que ligar em baixo. Espero que nos dê boas notícias. Mas está ali outro. Eduardo, melhor se calhar vires aqui assim. Desculpa lá. Este pelo menos ligou.
Comissão Europeia lançou há quase um ano, foi em março do ano passado, o chamado Clean Energy for Europe, um pacote altamente ambicioso com uma série de revisões. Revisão da diretiva dos edifícios, das renováveis, muitas ligadas à eletricidade e ao mercado elétrico e mercado energético, digamos assim, e também da eficiência energética e das renováveis, sabe disso tudo. Eram no total 12 medidas legislativas e até agora só uma, que foi a EPBD, é que foi consensualizada com os Estados-membros. Tem havido uma enorme reatividade da parte da maior parte dos Estados-membros em aceitar as propostas da Comissão. Mesmo a EPBD, que foi aprovada com substanciais cortes em termos de ambição, vamos dizer assim, relativamente à proposta inicial da Comissão. E se dependesse só dos Estados-membros, portanto do Conselho Europeu, teria sido praticamente, não teria havido alteração, digamos assim, à EPBD antiga, existente, atual, continua a ser a mesma, ainda não foi publicada. Portanto, aquilo que vai sair é um compromisso que foi forçado pelo Parlamento Europeu, que obviamente, foi aliado, digamos assim, da Comissão, da proposta inicial, mas mesmo assim é uma versão que fica muito longe daquilo que a Comissão pretendia inicialmente. Eu diria que, sim, ela está aprovada, formalmente terá que ser aprovada pelo Parlamento, isso só será feito, salvo erro, em março, no plenário de março deste ano, e depois é uma questão de publicação. Portanto, ela entrará em vigor em abril, maio deste ano, e os Estados-membros têm depois ano e meio para fazer a transposição. Portanto, poderemos ainda só fazer a transposição daqui por, portanto, final de 2019, não é? Mais ou menos. Portanto, estamos a falar ainda de longo prazo. Mas as principais alterações que lá estão não nos vão afetar muito. Primeiro porque, mais uma vez, aí fomos pioneiros, e eu posso dizê-lo porque não tenho nenhum mérito nisso, que não estou agora envolvido na legislação nacional. A maior inovação que tem é obrigar aos edifícios a terem tomadas elétricas para os automóveis. E nós já temos isso na nossa legislação, a partir de uma determinada dimensão, não é? Portanto, de resto, praticamente não há grandes alterações. Há, efetivamente, uma referência à qualidade do ar interior, mas é uma referência, eu diria, igual à que nós temos na nossa regulamentação. Isto é, se tomarem medidas no sentido de melhorar o desempenho energético de um edifício, essas medidas não devem, de forma alguma, condicionar um prejuízo, digamos assim, uma diminuição da qualidade do ar interior. Isto é, não podem, por exemplo, fechar o edifício e cortar a ventilação para poupar dinheiro, não é? Portanto, eu acho que isso em termos de transposição nacional desta nova diretiva, não vai ser muito difícil, porque nós praticamente já temos tudo na nova diretiva. E, portanto, eu não esperaria nada de transcendente nem nada de revolucionário na nova diretiva da EPBD. Acho que até já estamos, como vimos através do que disse, já estamos mais adiantados do que a própria Europa. Aliás, devo dizer que o grupo dos países que foi mais contra esta legislação é o grupo dos países de leste, os novos Estados-membros, como se chama. Portugal estava, inclusive, alinhado com aqueles que queriam mudar com a Comissão, o que é bom. E, portanto, os compromissos foram todos nesse sentido. Já agora deixem-me só fazer um pequenino comentário àquilo que disse o Ricardo. Eu estou perfeitamente de acordo com tudo aquilo que disse, mas queria só acrescentar um pequenino pormenor, porque, só para clarificar. É evidente que quando se diz que só se vai fazer uma auditoria de 3 em 3 anos, ou 2 em 2, ou mesmo até fosse de 1 a 1, que isso nunca iria resolver o problema de um plano de manutenção de uma coisa destas. Eu penso que a ideia que estava por trás desse primeiro regulamento era precisamente que nessa inspeção também fosse verificado exatamente o cumprimento do plano de manutenção, não é?
E, portanto, a ideia principal era que houvesse um plano de manutenção, que ele fosse mantido, que houvesse registros, e de 3 em 3 anos ia lá alguém para ver se estava tudo bem no plano de manutenção e fazer uma on-spot, uma vez, um check, não é? E, portanto, eu penso que essa era a ideia. A ideia principal era obrigar a que houvesse manutenção regular e de 3 em 3 anos era verificado se havia. Exatamente para evitar que não houvesse nada e que não acontecesse. Portanto, era só para clarificar esse pequenino ponto, porque esse era o espírito que estava por trás das coisas. Partindo do princípio que as auditorias vão estar ou vão surgir em breve, com base na experiência anterior, o que é que sugeria que se pudesse melhorar? Que dificuldades é que foram sentidas que se podiam ultrapassar? O que é que recomendaria a esse nível? Eu quase que faria como o Ricardo, eu não atreveria a recomendar nada neste momento, mas até porque, não sei, acho que é melhor aguardarmos o que vai ter este ministro e depois vermos exatamente se temos alguma coisa a dizer ou não. Mas até pode vir qualquer coisa que se resolva tudo. Mas eu acho que nós temos de alguma forma que passar a mensagem de que isto é um problema importante e que, portanto, que é preciso tomar medidas preventivas. Eu não queria fazer de maneira paralela, mas é como os fogos florestais, quer dizer, eles vão acontecer, aqui também vai haver problemas com legionela, eles não vão acabar, há em todo o mundo, portanto não vão acabar, há todos os anos, há casos. O que temos é que os mitigar, temos que os tornar mais difíceis e, portanto, o que nós temos é que tomar medidas preventivas para dificultar que eles apareçam. Seria essa a minha recomendação. Agora, eliminá-los também, de certeza que não vamos conseguir. Muito obrigada, professor. Engenheiro Serafim Granha, queria intervir? Eu gostava de acrescentar só mais um ponto em relação ao que a Maldonado disse, que estou plenamente de acordo, porque, para além da prevenção, há uma questão que me parece fundamental, recorremos ao princípio da precaução. Quer dizer, antes a prevenção depois pode ser corretiva e podemos fazer todas as correções, mas há uma situação que é muito importante e isso faz nos inícios do projeto. E para isso é que também é importante o comissionamento, quer dizer, o dono de obra estar instruído, estar habilitado com equipas pluridisciplinares, porque a precaução é muito importante. Se calhar em determinadas situações não se deverá utilizar determinados equipamentos, não é? E portanto, esse princípio acho que também se deve acrescentar, porque depois temos sempre os planos de manutenção preventiva e corretiva, mas se na precaução forem logo cauteladas, digamos, algumas situações, talvez não cheguemos tão longe em termos das más situações. Não é? Era só esse aspecto que eu gostaria de salientar. Isto não contradiz o que disseste, mas é... Engenheiro Ricardo Sá, quer comentar? Não é comentar, é complementar. Complementar. Evidentemente que o que o professor Maldonado disse faz todo sentido, não é? Mas, na verdade, o professor Maldonado também o disse dessa forma, essa era a intenção. Mas nada disso aconteceu. Mas porquê? É porque é extremamente difícil verificar se um plano de manutenção está ou não está a ser implementado. Quer dizer, ou está lá o polícia a ver se ele está, ou os registros, qualquer um os faz e, portanto, é muito difícil. Não, mas às vezes, desculpa, mas às vezes os registros são tão maus que é logo o primeiro indicador de que alguma coisa está mal. Eu já nem, aliás, o plano pode começar por ser logo mau e até pode estar muito bem implementado, não presta para nada. Mas mesmo que haja um bom plano, o que eu estou de acordo completamente consigo, que é uma raridade, mesmo que haja um bom plano, depois é muito difícil de verificar. Eu atrevia-me a dizer uma coisa sobre aquele tema não é das recomendações, mas algum pensamento sobre a legislação. A legislação tem que ser simples e verificável. Não vamos tentar colocar, acho eu, mas também não sou um especialista nisso, mas não vamos tentar colocar numa legislação, numa portaria, um conjunto de especificações técnicas tremendamente detalhadas e que não são verificáveis. Eu acho que podia, a muito longo prazo, resultar, ou médio e longo prazo resultar,
era a criação de um selo, uma espécie de um selo de excelência, como existe para os edifícios sustentáveis, como existe para a energia, o A+, etc. Um selo de excelência voluntário que fosse reconhecido pelo público e, portanto, que os promotores, por exemplo, de grandes hotéis, de centros comerciais, aeroportos, etc., gostassem de ter e gostassem de dizer aqui faz tudo direitinho. Mas Bom, esse mas selo, obviamente... esses selos são sempre voluntários, esses não nos selos resolvem são- o problema. Não, resolvem sim, resolvem se houver aderência a eles. Nós já sabemos, podemos fazer legislação, não vai ser cumprida ou vai ser cumprida num por cento. Vamos fazer um selo voluntário, não vai ter aderência total. Nós estamos a partir do princípio que ela não vai ser cumprida em 1%, estamos a partir do princípio que vai ser cumprida massivamente, é um pouco esta a Mas nossa, não, é a mas nossa expectativa tem e é que por ser, isso que tem que estamos a ser, debater tem isto. que ser e tem que Tem que haver ser, vigilância. de facto, Tem que cumprida. ser, Tem mas que ser se- criados oh, mecanismos oh, de vigilância, como diz o engenheiro Vigilância Figueiredo, e para que estas penalizações. coisas e vão Aliás, existir o coimas decreto neste espanhol sentido. tem exatamente essa... Isso é maravilhoso. E Isso é é maravilhoso, deixa-me é só um, fazer é um aqui uma pensamento nota. maravilhoso. Não, porque repare, eu percebo que haja algum ceticismo, mas o caso espanhol está a funcionar. Nós fazemos muita auditoria em Espanha e eu não estou tão seguro das maravilhas que por lá há. Não Fazemos será em maravilhoso, Espanha, não será fazemos em virtuoso. Itália, Ricardo, há erros com fazemos certeza, na mas Alemanha. melhorou substancialmente. Talvez. Portanto, mas na minha opinião é um quadro legislativo simples e verificável e assim tem que ser cumprido. E depois, toda a panóplia de procedimentos de inspeção, talvez numa base voluntária, com um selo reconhecido que os grandes queiram ter, e depois é uma coisa que vai devagarinho. Por isso eu disse a médio e longo prazo. Falou em comissionamento, eu acrescento fiscalização e abriu o debate à assistência, que já percebi que estão desejosos de colocar algumas questões. Deixa-me só dizer uma Mas, coisa, sim, Rita, em ok, relação, sim, sim. em relação se agora estão a ser feitas, digamos, voluntariamente inspeções ou não. É curioso, eu falei com um dos colegas nossos que está também nessa área e ele teve muita dificuldade em arranjar, digamos, os depósitos para a recolha da legionela, que esgotaram no mercado. Quer dizer, depois do surto de São Francisco Xavier, houve uma corrida, toda a gente desatou a pedir, digamos, auditorias. Eu queria Isto passar... é informação sim, que sim. me deram, que admito Sim, que seja sim, verdade. mas eu vou não é? passar a palavra Pronto, à era só doutora isso. Maria Jesus Chacheira, que quer fazer uma observação. Quero só aqui particularizar uma coisa. Nós estamos, de facto, quando estão aí a falar de planos e de manutenção, eu percebo a questão e até do selo, só que aqui não nos esqueçamos que no caso da legionela nós temos uma particularidade que é as análises devem ser realizadas e isso é uma prova. E, portanto, aí não precisamos do selo. Aí temos uma prova para verificar se afinal o plano de manutenção está ou não a ser cumprido. E, portanto, isso é fundamental aqui. Agora, as análises não nos descansam se o risco, portanto, se a avaliação do risco não foi corretamente efetuada e se estamos a fazer colheitas em pontos em que não são os de risco mais extremo. E, portanto, aqui, de facto, na problemática da legionela, temos que, e foi também levantada a questão do desenho das instalações, é fundamental, porque não é só fazer a manutenção, é também realmente no período de desenvolvimento do projeto atender a que há determinados materiais que não devem ser utilizados, há estruturas que não devem ser construídas da forma que às vezes o são, porque têm pontos de rede, no caso das redes prediais, e porque temos estado só a falar de torres de arrefecimento, não nos esqueçamos que também as redes prediais também são um foco de infecção e portanto, temos a construção da rede tem que ser muito bem pensada e não pode ter aqueles pontos dos S, as curvas, porque de facto isso vai fazer com que a legionela, que é ubíqua nas águas, e que de facto goste de viver em comunidade nos biofilmes, se houver um biofilme. Uma estrutura que está corroída e que vai haver depósito, e há sempre, nós não conseguimos eliminar esse risco, ela se possa alojar e a partir dali uma bactéria que poderia ser inócua, uma só, ela se multiplica e depois a partir dali haja um problema que seja quase que irresolúvel e que tenhamos canalizações e torres de arrefecimento em que depois a resolução do problema seja muito, muito difícil, porque depois, uma vez instalada, é muito difícil erradicá-la. E, portanto, essa questão tanto do desenho como depois do selo, e aqui misturo as duas coisas porque foi os pontos que estavam em discussão, eu percebo o selo, mas no caso da legionela temos as análises para provar e para garantir
que sim, e se forem tornadas públicas, tudo bem, ok, uma forma se calhar de ter esse tal selo é tornar público que aquela estrutura faz a manutenção e até tem as análises adequadamente controladas e, portanto, tem os resultados negativos. E depois há uma outra coisa que eu também foi aqui tocado e que eu também gostava só de voltar atrás, que é, o engenheiro Ricardo falou que tem muitos clientes na área da hotelaria. De facto, a Legionela, um dos grandes desenvolvimentos da Legionela passou por haver a noção de que o turismo poderia ser afetado com esta doença. E o grupo europeu que foi formado e que se dedica ao estudo desta doença teve a visão de que nós temos que realmente criar algumas obrigatoriedades para que o turismo não seja afetado. E, portanto, existem normas que Portugal assinou, e não só, portanto, vários países da Europa, em que obrigam que, perante um caso de doença do legionário num turista, e, portanto, estamos a falar de um turista que veio a Portugal e que esteve em Portugal, Espanha e França, bem, não interessa, e que quando regressou ao seu país se infectou, ele é diagnosticado a doença dos legionários e os países por onde ele passeou são notificados que houve um caso de doença dos legionários. E, portanto, os hotéis, de facto, são das primeiras estruturas a querer fazer essas auditorias. E, portanto, e porquê? Porque isto tem implicações económicas. E de facto, a Legionela tem várias nuances e uma delas é essa. Nesse aspecto, estamos mais protegidos nos hotéis do que estamos em todas as outras unidades, não é? Que são também possíveis fontes de contaminação. Porquê? Porque as outras não têm esta questão de a manutenção de uma unidade industrial ou de uma estrutura de um hospital, não tem esta outra vertente que tem, por exemplo, os hotéis. E, portanto, os clientes, claro, que são os hotéis, porque os hospitais e as unidades industriais ainda não sentiram. Provavelmente, com a saída da legislação, as coisas alterar-se-ão, porque criando a obrigatoriedade de determinados procedimentos, vai haver outra dinâmica. Mas os hotéis, claro que têm tido. Engenheiro Serafim Granha, pode... É uma coisinha muito rápida. Este dos hotéis eu penso que é um tema bastante importante e onde tem mais impacto, mas eu espero que na revisão agora da legislação, que no documento que a APA produziu umas normas, não é, sobre a qualidade do ar interior, ponham o foco da legionela no ar-condicionado e tenham esquecido de colocar o foco na água quente sanitária. Eu acho que isso é grave, não é? Mas, portanto, espero, podemos passar essa mensagem depois ao Sr. Ministro, que essa acho que é uma falha importante, porque não é, a bactéria não é do ar-condicionado. Aliás, como o Instituto Ricardo Jorge e a Rita já fez passar várias vezes nessas mensagens, não é? Então, era só isso. Não sei se querem... Então, passamos... ok, já temos uma pessoa interessada em participar. Duas. Boas tardes. Se pudesse identificar-se... Jorge Saraiva, membro da ASREI, reformado no ativo, para todos os efeitos, mas vou permitir-me fazer uma pergunta sobre a qual eu não sei nada, ligada à medicina e, se calhar, à parte das análises, que é, eu em Portugal ouço sempre falar de legionela e é sempre a respeito das pneumonias e não vi em nenhum sítio, até agora, aquela questão que a Patrícia aqui falou e que figura em toda a literatura americana, que é o Pontiac Fever. Isto é, há uma forma mais tenue, chamemos assim, do efeito da Legionella pneumófila, e que nunca vi relatado em Portugal e que são os casos menos graves ou que são mais fáceis de tratar. A gente vê sempre a notícia gorda de pneumonia e as consequências da pneumonia. Uma vez que vou fazer aqui uma intervenção, gostava de ouvir respostas, eu queria chamar a atenção dos meus colegas de engenharia que nós temos por hábito ter uns regulamentos que são extraordinariamente interessantes, mas quando se trata da forma como eles são transpostos, enfim, como regulamentos, temos algumas surpresas. Eu posso dar 2 exemplos muito simples. No caso do Regulamento de Segurança contra Incêndios, aquilo que o regulamento diz é
se um edifício for recuperado, a segurança contra incêndios não pode ser pior do que era quando o edifício foi construído, ou no caso da resistência aos sismos ou de algumas outras situações em que efetivamente a questão da retroatividade é posta e, portanto, há sempre uma distinção entre aquilo que existia e aquilo que é novo, sendo que o que a nossa legislação tipicamente faz, exceto um caso, é dizer que as condições depois de intervenção não podem ser piores do que no momento em que iniciou a sua atividade, o que pode prejudicar declaradamente a questão das exigências que se podem fazer a instalações existentes. Já são 2 pontos, vou só Eu aqui punha procurar... um terceiro e fechava, desculpe-me. É que nós estamos a falar de 3. Vamos começar por estes 2 É primeiros. muito rápido, se me permite, e eu garanto, não digo mais nada. A terceira questão que se me põe é que nós estamos aqui a falar, e foram apresentadas a perspectiva basicamente americana, e a perspectiva americana é claramente uma perspectiva de voluntariado. Não há nenhuma obrigação aqui. E foi referido que na legislação europeia, quando é detectado um caso de legionela, nós temos que ter uma série de obrigações. Eu sugeria, enfim, o colega Serafim Granha apresentou ali as coisas do CDC dos Estados Unidos e do Toolkit. Há um toolkit exatamente equivalente no ECDC, que é o European Center for Disease Control and Protection, e diz respeito a uma experiência europeia e não a uma experiência americana. E, portanto, a minha sugestão é que, eventualmente, quem estiver interessado, visite o site do ECDC e vai lá encontrar uma série destas. Muito obrigada. Doutora Maria Jesus Chasqueira, se calhar a primeira parte da pergunta poderia ser respondida por si. Em relação à febre de Pontiac, de facto nós não falamos nela, mas não fico preocupado, porque de facto a febre de Pontiac é uma doença provocada por legionela, tal como a doença dos legionários, mas enquanto que a doença dos legionários é uma pneumonia e é uma doença grave, a febre de Pontiac não é. É uma doença autolimitada, é semelhante a uma gripe. Portanto, tem um curso normal, uma gripe não, peço desculpa, uma constipação, porque uma gripe é outra coisa. É uma constipação que tem um curso limitado, portanto, ela tem um período de incubação a bactéria, pode estar, nós podemos ter contato com a bactéria de 48 horas a 2 dias, um período curto de incubação, enquanto na legionela o período de incubação da doença vai até 10 dias, e quando eu estou a falar nisto, estou a falar que a pessoa teve contacto com a bactéria e pode levar 10 dias a ficar doente. No caso da febre de Pontiac, não, pode imediatamente logo a seguir ter o tal sintoma de constipação, um sintoma de constipação ligeiro. Ela tem um período normal de curso e depois finaliza e termina sem que nós precisamos de fazer alguma coisa. Portanto, não há intervenção medicamentosa, não é necessário. E essas situações chegam até ao clínico normalmente só se houver, imaginem uma fábrica ou uns escritórios em que se detecta que todas as pessoas de repente começaram a ter assim uma sensação de constipação e alguém põe em causa que pode ser um surto. E um surto de quê? E pode chegar à hipótese de ser de legionela. E vai-se fazer um estudo, mas é um estudo retrospectivo. Porque as pessoas não foram medicadas, porque as pessoas não precisaram de ir, digamos que a sintomatologia foi ligeira e o que se faz é só aquela sintomatologia de uma febre ligeira que as pessoas podem ter necessidade de tomar qualquer coisa para a febre. E de facto só se chega então ao diagnóstico porque se fez um estudo retrospectivo e por pesquisa de anticorpos. E é só nessa situação que se fala em febre de Pontiac. No dia-a-dia, de facto, não há necessário de mais tratamento que não esta que eu referi. E por isso não há, nos grandes jornais, não se fala de febre de Pontiac, fala-se de doença dos legionários, porque essa é uma pneumonia, é grave e pode matar, se não tratada adequadamente. Não é? Muito obrigada. E como já temos entre nós o excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente, Engenheiro João Matos Fernandes, vamos ter apenas mais uma pergunta da audiência, não, ou duas. Duas. Muito boa tarde, meu nome é Diana Brás e eu queria colocar aqui algumas questões muito alargadas à própria mesa
Isto porque penso que está-se a confundir dois temas completamente distintos. Um é a qualidade do ar interior, que efetivamente o Sr. Professor falou e muito bem, referiu que o princípio, ou melhor, o principal nesta matéria era a resolução ou a aplicação de manutenção. Manutenção, sim, essa a determinados sistemas dentro de edifícios de serviços. Em termos de legionela, temos outro plano de manutenção próprio e adequado, quer a sistemas AVAC, quer a sistemas da rede predial, que me parece a mim muitas das vezes mais preocupante do que os sistemas AVAC. A questão que eu coloco é, e para ser muito resumida, considerando aqui que vai haver legislação, porque me pareceu não vai acontecer rigorosamente nada, portaria não há periodicidade relativamente em nada, estamos a falar também de qual a periodicidade e quais as empresas, acima de tudo, que farão esse tipo de análises. Eu acho que estas situações são muito prementes, muito pertinentes. Falámos da legionela, temos um plano que tem que ser aplicado, falámos da CAI, temos um outro plano completamente distinto. O engenheiro Ricardo não me leva a mal, não concordo com a posição que tomou, uma vez que referiu, obviamente, em unidades hoteleiras. Existem muitas mais, as indústrias, existem efetivamente hospitais, e no que diz respeito aos hospitais, particularmente públicos, eu queria colocar aqui uma questão muito pertinente para mim, a doutora Filipa, não me leva a mal, mas uma vez que sucedeu em vários hospitais, não foi só o Francisco Xavier, o surto ou a questão da legionela, eu gostava que me desse uma explicação também relativamente ao porquê que a metodologia não foi aplicada em PCR e sim numa metodologia normal que demora mais tempo. Ou seja, se nós temos que atuar perante um surto, como é que se atua perante um surto com uma metodologia que demora 10 dias, ou 10 dias úteis, é verdade, e não por PCR? Ou então, porque é que não se surgiram ou não foi levadas as amostras para outros laboratórios, acreditados ao parâmetro? Nós estamos aqui a tratar de dois temas, como referiu, exatamente diferentes e completamente mas diferentes. Mas esse não vamos abordar, não é? Desde o início do debate, são completamente diferentes. Em relação às metodologias e ao tempo, existem tempos obrigatórios de colheita que temos que os cumprir, caso contrário os resultados, digo eu, não poderão ser satisfatórios, mas passo a palavra. Relativamente à questão que colocou, sempre que foi detectado um surto, pronto, posso falar nestes dois que foram falados agora na comunicação social, a técnica utilizada foi sempre o PCR em tempo real para despiste, para tivemos resultados de madrugada. Os casos foram sempre detectados, começaram-se a falar ao fim da tarde, de noite, e de madrugada já haviam resultados. Sim, depois os resultados positivos têm que ir para o método cultural, porque a termos de amostras ambientais nós precisamos de ter a cultura na placa, precisamos ter a legionela a crescer in vitro, para depois fazermos os outros testes que se seguem para relacionar para o inquérito epidemiológico, para relacionar a estirpe clínica com a estirpe ambiental. Mas a primeira triagem, em casos de surto, neste momento, é o PCR. Muito obrigada, doutora Filipa Ferreira. Vamos então para a última questão. Bom dia, boa tarde. Fala a Cândida Bité, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Eu gostava de fazer duas perguntas. Uma sobre um tema que foi falado recorrentemente durante toda a sessão e eu tenho dúvidas e quero perguntar. O outro foi, nunca durante a sessão foi falado. Eu também quero perguntar se não sabem, não conhecem ou não concordam. Relativamente ao segundo porque é que nunca foi falado no dióxido de cloro aqui? Mesmo a engenheira Patrícia nunca falou em dióxido de cloro para a desinfecção. Quando nós conhecemos casos de sucesso em Portugal, no que diz respeito ao dióxido de cloro, eliminando o biofilme das tubagens. A primeira pergunta tem a ver com uma coisa que eu ouvi durante toda a sessão. O Ministério do Ambiente, legislação. O Ministério do Ambiente, legislação. Eu pergunto, porquê o Ministério do Ambiente a mexer na legislação da legionela? A legionela é um poluente? É algum problema ambiental? Ou é um problema exclusivamente de saúde pública? A legionela é uma bactéria que a única coisa que faz é causar doença às pessoas. Não causa aos animais, não causa às plantas, não causa a nada. Daí a minha pergunta. Muito obrigada. Nós temos entre nós uma representante da Direção-Geral de Saúde, justamente porque o problema da legionela também diz respeito à saúde e não só ao ambiente. Em relação à outra questão, não sei quem quer responder. Em relação à legislação, eu posso responder porque fiz parte do grupo de trabalho. Portanto, é assim, não vale a pena ficarmos preocupados, porque o Ministério da Saúde esteve representado, fez parte do grupo de trabalho. De facto, a legionela não é só saúde, é também ambiente e, portanto, tem que ser tratada como tal. E não vale a pena estarmos
quem é que tem a iniciativa, ou quem não tem, ou quem aloja. Não há esse problema. A questão basilar é que tem que haver uma concordância entre várias entidades e não pode ser só estes dois ministérios, até provavelmente terá que ser muitos outros. Repare, a maior foco de infecção em Portugal foi um industrial, foi o surto de Vila Franca. Casos de legionela temos tido ao longo destes anos todos. Mas, de facto, como é que se começou a falar de legionela? Foi porque houve Vila Franca. Foi aí que foi a primeira chamada de atenção, porque claro que se fala entre nós que somos profissionais de saúde, não é isso. Mas para fora dos profissionais de saúde, de facto, o foco foi Vila Franca. E, portanto, se falarmos em Vila Franca, até aí teremos que envolver, de facto, também outros ministérios que não estes dois. Mas o Ministério da Saúde esteve representado e, portanto, não há esse problema e, portanto, consegue-se conciliar tudo. Até isto porque, em relação à legislação. só fazer um parênteses, a legionela também se propaga pelo ar e, portanto, tudo o que tem a ver com os edifícios e com os sistemas mecânicos dos edifícios têm que ser equacionados e pensados e, portanto, a energia aqui, ou digamos, o Ministério que tutela a energia também deverá ser chamado. Portanto, há aqui uma série de intervenientes que são fundamentais para a resolução e, neste caso, o mais importante, a prevenção do problema que é a legionela. Portanto, a legislação, o Ministério da Saúde teve várias vertentes, várias pessoas que estiveram representadas, inclusive as autoridades regionais de saúde. E, portanto, presumo que quem fez a pergunta é uma autoridade, pertence a uma ARS, certo? Portanto, também as ARS estiveram. Não interessa, portanto, em termos no sentido de uma ARS. E também as ARS estiveram presentes, porque, de facto, envolve... Como a legislação que se foque neste ponto envolve um número grande de entidades e a Autoridade de Saúde é uma delas, e importante, extremamente importante, portanto, também elas estiveram representadas e, portanto, nesse aspecto houve essa preocupação de acautelar várias entidades. E, como digo, muitas outras provavelmente terão que ser chamadas para dar o seu parecer. De facto, a legionela não é só da saúde, não é só do ambiente e, portanto, esse ponto que não sei exatamente o que é que foi perguntado mais. Mas muito mais interessante, com certeza, vai ser ouvirmos o excelentíssimo Sr. Ministro do Ambiente. Eu dou como terminada esta sessão, este painel, e muito obrigada a todos.
vamos fazer o encerramento técnico desta sessão e compete-me, em nome da especialização de Engenharia de Climatização, da REV e da ASCHRAI e da ASCHRAI Portugal Chapter, agradecer a todos os presentes o terem aderido e participado nesta conferência. Foi um grande auditório, prática agora reduziu um bocadinho, digamos, no fim do dia, mas esteve sempre cheio. Este tema, como temos vindo a verificar, está sempre na ordem do dia, pelo que se tornou uma vez mais evidente, através das várias intervenções, o quanto necessário é a prevenção ao nível do projeto, da operação e manutenção em redes prediais e sistemas da AVAC e também nas instalações industriais, que em geral incorporam torres de arrefecimento de dimensões relevantes. Eu gostaria de ler um excerto da introdução que consta no artigo intitulado Legionelose, porque é que o problema persiste. Isto é da autoria de um membro da ASCHRAI e foi publicado no Jornal da ASCHRAI em janeiro de 2006 e que está transcrito no livro que está à disposição para quem o queira obter. Então, esse autor diz que a legionelose continua a ocorrer porque a preocupação pública não é proporcional ao risco. As regras de boa prática e as normas não são adequadas ou não são implementadas. A análise de risco com base científica e o controle não são implementados. E conflitos de interesse comerciais impedem as boas práticas. Este artigo, como disse, encontra-se citado no livro e referia-se à situação nos Estados Unidos, mas reflete sensivelmente a situação na Europa. E mais o autor diz que a consciencialização das pessoas para o problema acontece sobretudo através das notícias dos meios de comunicação social, a quando da ocorrência de surtos da doença ou através dos relatórios da Rede Europeia de Vigilância da Doença dos Legionários associada a viagens, que já há pouco foi falado, que representam apenas uma pequena parte dos casos declarados e provavelmente uma ainda menor parte de todos os casos isolados estimados. Grande parte dos surtos da doença está relacionado com torres de arrefecimento, mas é provável que muitos dos casos não declarados estejam relacionados com redes prediais de água quente e fria e com outros sistemas nas habitações, nos espaços públicos e nos locais de trabalho. Geralmente os hospitais apresentam maior preocupação com a doença porque esta constitui uma parte importante dos seus problemas com doenças nosocomiais que atingem um grande número de doentes em risco. O autor observa ainda que, mesmo em países com códigos de boa prática bem desenvolvidos, ocorreram surtos e lamenta a falta de aprovação de normas. Aponta que o principal problema é o facto de não ser realçada a importância da prevenção quantitativa da doença e que os planos baseados na avaliação de risco são muitas vezes qualitativos, sem mencionarem os limites críticos a observar nos pontos críticos de controle. Menciona ainda o método de análise de perigos e pontos de controle críticos, o HACCP, que é bem conhecido, que apresentou bons resultados na prevenção de doenças de origem alimentar e que é aprovado pela Organização Mundial de Saúde. Até julho de 2005, quando a França começou a impor legislação para os sistemas de arrefecimento de água, nenhum país exigia este método para análise de risco e controle quantitativos da prevenção da legionelose. O autor acaba por propor a implementação de planos de gestão da água economicamente viáveis, incluindo análise e controle quantitativos de perigos e formas de mitigar os conflitos de interesses comerciais que impedem a implementação das melhores práticas de prevenção. Fim de citação do livro. Portanto, poderemos, em síntese, concluir que é absolutamente necessário que os proprietários, administradores, técnicos e demais agentes tenham uma atitude permanentemente proativa através de prevenção, prevenção, prevenção. Não basta prevenção, eu gosto de fazer, digamos, ênfase sobre este ponto. Também importa salientar que, antes de chegarmos à prevenção, é fundamental que tenham sido observadas e assumidas atitudes de precaução nos diferentes níveis. Precaução ao nível da concepção, do projeto, do planeamento e do comissionamento. Esperamos com esta conferência poder sensibilizar as autoridades e o Governo para a necessidade de termos legislação que nos obrigue e portaria ou portarias que nos regulamentem.
Lembramos que este apelo tem sido recorrente por parte da Ordem dos Engenheiros, com forte incidência a partir do ano 2014, quando se deu o grande surto de Vila Franca de Xira. Já há pouco falámos sobre isso. Pela nossa parte, uma vez mais, os nossos agradecimentos a todos os que quiseram estar presentes e colaborar neste importante evento. Muito obrigado a todos. E passaria a palavra ao nosso bastonário. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, depois de ter assistido a esta conferência e com a assistência, a adesão e, sobretudo, com a qualidade que tivemos, eu tenho que reiterar os agradecimentos que fiz no princípio à Comissão de Especialização e, para não fazer no nome de cada um, faço, obviamente, no nome do engenheiro Serafim Granha e em nome de todos aqueles que estiveram aqui sentados durante hoje e que falaram sobre este importante assunto. Começo, obviamente, por dar as boas-vindas ao Sr. Ministro do Ambiente, que por acaso também é nosso membro e é nosso colega, o Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes. Também lhe dei uma novidade há pouco, olhando ali para o ecrã, e não quis falar propositadamente no início da conferência neste assunto. O Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros decidiu, por razões mais do que óbvias, declarar o ano 2018 como o ano da Ordem dos Engenheiros das alterações climáticas. Temos um programa muito, muito ambicioso e, obviamente, que há pouco pedi ao Sr. Ministro para que tivéssemos o apoio institucional ou o alto patrocínio, como possa ser do Ministério do Ambiente e certamente também do Governo português, porque nós pretendemos que o conjunto de iniciativas que vamos levar a cabo durante todo o ano, por todo o território nacional, que tenha uma dimensão e tenha um apoio com visibilidade grande. Desde já também endossei um convite ao Sr. Ministro para, em fevereiro, na conferência inaugural deste ano sobre as alterações climáticas, para que se digne presidir e estar na conferência, o que, com certeza, embora sujeito ao calendário, aos compromissos que tem, também foi aceito e desde já agradeço em nome de todos os engenheiros e em nome da nossa ordem. Nós temos vindo a tomar diversas iniciativas sempre com cariz mais informativo do que polémico. Eu há bocado eu dizia a alguém que aquela postura de sempre que há um acontecimento tentar escalpelizar aquilo tudo e depois esticar um dedo e arranjar culpados é a pior maneira de abordar estas situações. Os engenheiros não podem estar assim na vida, os engenheiros têm que saber agir por antecipação e proativamente, por forma a que o Estado possa ser o próprio a criar condições para garantir a maior estabilidade e a segurança aos seus cidadãos. Também, para nenhum de vocês, porque já foi falado aqui hoje, será a novidade, a expectativa que temos em relação a um quadro legal que possa ajudar a mitigar, porque não tenhamos ilusões que estes episódios voltam sempre a acontecer, porque por vezes cria-se a ideia de que só com o controle e com a lei... Não, isto é sempre passível de voltar a acontecer. É como as cheias, pode-se construir diques, mas um dia há uma cheia. E, portanto, isto é uma situação em que, efetivamente, pode estar acautelado todo um controle, todo um sistema que pode ajudar a minimizar, a mitigar, a evitar tanto quanto possível, mas a situação, que começou em 1976, eu confesso a minha ignorância em relação a isso, e foi com alguma surpresa que eu percebi que, pelo menos do domínio público, foi uma questão relativamente nova, mas, de qualquer forma, Portugal tem que ser capaz de poder ter um enquadramento para dar resposta a isto. Nós devemos exigi-lo, e eu sei que, no caso presente, o Governo está muito atento a esta questão, até porque no passado recente havia alguma legislação que não era exatamente aquela que os engenheiros pretendem ou que gostariam de ver, mas, todavia, era alguma. Depois passou-se para o vazio e, apesar da responsabilização que cada um dos proprietários ou de cada um dos instaladores ou de cada um dos exploradores possa ter de instalações dessas, a verdade é que as coisas acontecem e, na ausência de uma lei, é muito mais difícil lidar, quer antes, quer durante, quer depois. E, portanto, reiterando novamente os meus agradecimentos pela grande honra e grande gosto que temos em ter connosco o Ministro do Ambiente e Engenheiro,
Eu fico por aqui e, como já não vou conseguir voltar a falar, quero uma vez mais agradecer a todos a presença, agradecer a forma magnífica como isto correu e, sobretudo, ver esta sala cheia como teve hoje. É um grande gosto para a Ordem dos Engenheiros, porque achamos que vale a pena e estamos a cumprir um serviço público, porque muitos dos que estão aqui não são engenheiros e sabem que, vindo aqui, podem ajudar a formar melhor opiniões, a aprender alguma coisa, que conforme foi o meu caso, e, portanto, é sempre gratificante estarmos a prestar este serviço. Muito obrigado a todos. Sr. Bastonário, distintos oradores desta conferência, todos os participantes, caros colegas engenheiros, é com uma enorme satisfação que estou aqui, lendo um discurso e não fazendo um discurso mais solto, porque a tecnicidade e o rigor do assunto a isso me obrigam. Começo por agradecer muito, naturalmente, o convite que me foi endereçado. Permito-me corrigir com a educação possível as palavras do Sr. Bastonário, que me chamou ministro e, por acaso, engenheiro. É exatamente ao contrário. Por acaso, ministro, e sei porque sou engenheiro, 5 anos da faculdade e pago as cotas, portanto, se o Sr. Bastonário não leva a mal, eu introduzia com toda a educação esta pequena correção na forma como a mim se dirigiu. Agradeço então o convite e a oportunidade e saúdo aqueles que, de forma tão oportuna e com tanto rigor, quiseram discutir este assunto, o da gestão de risco associado à legionela. É precisamente este tipo de análise e debate que é essencial realizar na nossa sociedade para que todos possamos saber mais sobre a legionela e o que pode ser feito para, se não eliminar, pelo menos reduzir o mais possível o risco da sua disseminação e o risco do surgimento de episódios e surtos da doença dos legionários. Deixem-me, antes de mais, sublinhar que o Governo está firmemente comprometido em tudo fazer dentro do que está ao seu alcance para minimizar o risco da ocorrência de situações como se verificaram no passado recente e que todos temos bem presentes. Concretizando, o compromisso que assumi, mas que assumi em meu nome e do meu colega da Saúde no último trimestre de 2017, foi a de, durante o mês de janeiro, fazer uma proposta legislativa muito concreta, a qual está pronta. Essa proposta tem como objetivos reduzir os riscos associados ao surgimento e à propagação da legionela e da doença e aplicar-se-á a todos os setores de atividade, públicos ou privados. Quero deixar desde já, e repetindo, mas já estava escrito, uma das palavras que tive o gosto de ouvir, sem perceber quem foi, porque estava mal criadamente de costas, numa pergunta que foi feita no final do debate, queria deixar desde já claro, a legionela não é um agente poluidor. A legionela não é um agente poluidor. Este esclarecimento impõe-se porque não raras vezes se geram equívocos quanto a este aspecto e também entre quem legisla. De facto, a proliferação da bactéria legionela não afeta os ecossistemas, não degrada as características do ambiente em geral, constituindo-se sim um agente de uma doença que todos conhecemos. A prevenção dessa doença é, sim, o único motivo que está na origem deste diploma. Devido à evolução tecnológica, a bactéria passou a multiplicar-se muito próxima do homem, nomeadamente em equipamentos integrantes dos sistemas de ar-condicionado, sistemas de arrefecimento de água industrial, por exemplo, as gestores de arrefecimento e os condensadores evaporativos. Se houver um mecanismo de produção de aerossóis numa instalação, as bactérias podem ser dispersas no ar através de aerossóis. As gotículas de água que contêm bactérias podem permanecer suspensas no ar e penetrar por inalação no aparelho respiratório, provocando a doença. A infecção humana depende da concentração de legionela, das suas características de virulência, da eficácia da formação e disseminação de aerossóis,
do tempo de exposição desses aerossóis e do fator de risco inerente ao próprio hospedeiro. O diploma reconhece esta diferenciação de risco. Assim, instalações mal projetadas, sem manutenção ou com manutenção inadequada, favorecem a estagnação da água e a acumulação de produtos nutritivos como o lodo e matéria orgânica e, consequentemente, a multiplicação da legionela. É este o enquadramento que serve de base ao projeto de diploma preparado pela saúde e pelo ambiente. A educação ensinou-me a dizer sempre o nome dos outros antes do meu próprio, mas de facto este é mesmo um trabalho feito a meias, onde o Ministério do Ambiente assumiu o seu papel. Há também, às vezes, razões associadas à comunicação que fazem com que vá um e não vá o outro, porque, se bem se recordam, este anúncio foi feito em pleno surto da legionela e, de facto, houve aqui uma enorme articulação, desde o primeiro momento, em todas as fases que estes processos têm, nomeadamente o da comunicação, entre o meu colega da saúde e meu próprio. Sinto-me completamente responsável por este diploma, sendo que direi sempre a saúde e o ambiente. Este diploma assume, por um lado, a finalidade de prevenção assente no autocontrolo e responsabilidade dos operadores, estabelece obrigações de registro, de monitorização baseada em planos previstos periodicamente e de sujeição a auditorias aplicáveis aos responsáveis por equipamentos, sistemas e redes que possam constituir fontes de disseminação da legionela. Promove ainda uma monitorização efetiva e eficaz do perigo por parte das autoridades públicas. Por outro lado, estabelece regras de gestão das situações de risco ou de surto das doenças dos legionários. E como é que o faz? O diploma estabelece um conjunto de obrigações mais ou menos exigentes em função do tipo de equipamento, rede ou sistema em causa. Há, de facto, equipamentos com graus de risco completamente diferentes uns dos outros. Na verdade, o rol de obrigações prevista varia em função do risco que determinado equipamento, rede ou sistema comporta para o surgimento e proliferação da bactéria. Desde logo, excluem-se do seu âmbito de aplicação os edifícios de uso habitacional e os equipamentos, redes ou sistemas neles instalados, os quais ficarão, também naturalmente, apenas sujeitos à adoção obrigatória de medidas de emergência que venham a ser determinadas, em caso de surto, pelas autoridades de saúde. Já no que diz respeito aos edifícios abrangidos pelo âmbito de aplicação do diploma, indústrias, equipamentos públicos, edifícios de serviços, em particular grandes edifícios como hotéis, hospitais, blocos de escritórios, edifícios e centros comerciais, as obrigações variam, como já disse, em função do risco que o equipamento, rede ou sistema apresenta em matéria de legionela. Assim, por exemplo, os responsáveis por torres de refrigeração passarão a estar obrigados a fazer o registro destes equipamentos numa plataforma eletrónica que será disponibilizada e gerida pela administração, uma vez que se considera que tais equipamentos comportam um risco elevado de surgimento e proliferação de legionela. Na plataforma de registro, os equipamentos vão ser detalhadamente descritos e georreferenciados. Esta plataforma será construída já durante o próximo ano e será financiada na sua criação e na sua manutenção através do Fundo Ambiental, ficando naturalmente como hospedeiro uma entidade do Ministério da Saúde. Tal registro é uma ferramenta que permitirá, portanto, às autoridades de saúde, primeiro, gerir de forma adequada e eficaz o perigo, segundo, apurar e rastrear em situações de risco ou mesmo de surto, com maior detalhe e certeza, potenciais fontes de origem ou de disseminação da legionela. Por outro lado, os responsáveis pelos equipamentos, sistemas e redes com maior perigo de legionela, como são, já dei exemplos, torres de refrigeração, mas também sistemas que utilizem água para uso terapêutico ou recreativo, termas, piscinas, ficarão obrigados a efetuar uma análise de risco, que é o ponto prévio e essencial para determinar o âmbito das exigências aplicáveis, e, em função do risco apurado, elaborar e aplicar um plano de prevenção e controle. Realço que o conteúdo mais ou menos exigente deste plano de prevenção e controlo é determinado em função das características de cada equipamento, rede ou sistema e da análise de risco previamente efetuada, apresentando-se como um instrumento tailor-made. Os responsáveis pelos equipamentos, sistemas e redes com maior perigo de legionela terão ainda de realizar auditorias através de entidades acreditadas com periodicidade trienal, de 3 em 3 anos elas terão que ser feitas,
adotar um procedimento em situação de risco de legionela, como a comunicação às autoridades de saúde, a aplicação de medidas corretivas em função dos resultados analíticos obtidos e da seriação de risco daí decorrente. Já no que respeita aos sistemas que apresentem um risco mais reduzido de legionela, dou como exemplo os sistemas de rega, de arrefecimento por aspersão, fontes ornamentais, o diploma contempla a elaboração e aplicação de um programa de manutenção e limpeza e, naturalmente, não faz propostas para além disso, por julgarmos que as mesmas seriam desadequadas. Em caso de surto de doença, as medidas serão determinadas em face do caso concreto pela Autoridade de Saúde. Em suma, o diploma que preparámos assenta num sistema de autocontrolo que responsabiliza os operadores, que é auditável e que estabelece um nível gradativo de obrigações em função do perigo específico que cada equipamento, rede ou sistema comporta em matéria de legionela, prevendo ainda um conjunto de obrigações mais exigentes em situação de risco ou de surto de doença. Para além das entidades licenciadoras competentes, fiscalizam o cumprimento do diploma as várias entidades públicas competentes em razão da matéria, como a Inspeção da Saúde, a Inspeção do Ambiente, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a ASAI, outras que possam surgir. Para todo este novo conjunto de obrigações, o diploma estabelece um quadro sancionatório adequado e certamente mais exigente do que até aqui, que é virtualmente inexistente. Desde logo, são previstas, como vimos, obrigações novas do diploma e, consequentemente, ilícitos sancionáveis para o respectivo cumprimento, os quais simplesmente inexistiam na lei e, pareceu-nos claro, não poderíamos aplicar aqui o regime das coimas ambientais, porque, repito, este não é um problema ambiental e, por isso, tem que ter um regime sancionatório próprio. A título de exemplo, e apenas a título de exemplo, ao incumprimento da obrigação de registro de motor de refrigeração ou ao incumprimento da obrigação de realizar uma auditoria, corresponderá uma sanção que pode ir até 44.890 euros. Já no incumprimento da obrigação de elaborar e executar o programa de manutenção e limpeza para sistemas de rega ou arrefecimento por aspersão ou para fontes ornamentais, corresponderá certamente uma sanção muito menor. Minhas senhoras e meus senhores, caros colegas engenheiros, era a nossa intenção originária aprovar este nosso projeto sob a forma de decreto-lei. E tem o Governo total capacidade legislativa para assim o poder fazer. Mas tendo em conta que no decurso deste trabalho conjunto entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Ambiente foram apresentados na Assembleia da República várias iniciativas legislativas de diversos grupos parlamentares sobre esta matéria, alguns dos quais que olham para a legionela como um agente poluidor e, portanto, em nosso entender, olham mal, o Governo entendeu como mais apropriado que o processo legislativo sobre esta matéria prosseguisse na Assembleia da República. E assim sendo, o diploma será rapidamente agendado para o Conselho de Ministros e rapidamente, estou mesmo a falar de dias, mas será apreciado aí e uma vez apreciado e, se assim estimo, aprovado, será enviado ao Parlamento. Isto é, vamos fazê-lo por respeito à discussão que está a ser feita na Assembleia da República sob a forma de uma lei. O Governo acredita que, no contexto atual, esta é a melhor forma de reunir consensos no âmbito de uma matéria tão atual e que tanto preocupa as portuguesas e os portugueses. Dito de outra forma, não estamos nada preocupados com a paternidade, estamos sim preocupados que o diploma exista, tenha uma discussão que é sempre maior quando feita na Assembleia da República do que quando feita dentro do próprio Governo. É, portanto, com uma perspectiva positiva que termino, seguro do que, no depender de nós, Governo, a muito breve prazo teremos uma legislação completa e adequada para prevenir e acautelar os riscos associados ao surgimento e propagação da legionela e da doença dos legioneiros. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. Bom, assim sendo, está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos os que vieram. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.